Sem mais delongas, por favor, acessem comigo o texto em Atos, no capítulo 6. E ao longo da mensagem eu peço que vocês deixem o texto de Atos aberto ou acessível, porque nós vamos recorrentemente voltar a alguns lugares próximos ao texto que nós leremos, se não ao texto, nem algumas porções do próprio texto. Atos capítulo 6, primeiramente, do versículo 8 ao 15, depois capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos 6, 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem, Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 54, depois de um longo discurso do diácono Estevão, versículo 54, ao ouvirem isso, depois de ouvirem o discurso de Estevão, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado, perdoe-os. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, recorremos ao Senhor, mais uma vez, Senhor, expressamos a nossa dependência do Senhor, e te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, o Espírito que dá vida, o Espírito que nos convence, o Espírito que é em nós e é através de nós, que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, gere edificação, fale aos nossos corações, Senhor, gerando esperança, gerando vida, gerando salvação, gerando as realidades do Teu reino.
E é em Teu nome, Senhor Jesus, mais uma vez, que nós oramos. Amém. 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 Nós chegamos então em mais um momento crucial na história da Igreja de Cristo. Nos primeiros capítulos de Atos, nós temos percebido um contínuo crescimento numérico, né, do número daqueles que estavam sendo salvos por meio da pregação da palavra de Cristo. Mas, paralelamente, nós vamos percebendo também um outro crescimento acontecendo, o crescimento da oposição. Após a ressurreição do Senhor, descrita ali no capítulo 1 de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver a igreja sendo batizada no Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo, para uma razão, para o cumprimento de uma missão. É ser testemunha de Cristo Jesus até os confins da terra. Esse foi o propósito do batismo no Espírito Santo. A capacitação para o cumprimento da missão. Da mesma maneira que tinha sido com o homem Jesus. Antes de iniciar a sua missão, de testemunhar sobre a chegada do reino de Deus, Jesus também, ao ser batizado na água, ele foi batizado no Espírito, como nós vamos ver ali no episódio de João Batista no Rio Jordão. E uma vez batizado no Espírito, ele foi levado ao deserto, e no deserto ele vence a tentação do maligno, e sendo aprovado para a missão, uma vez aprovado, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, a expulsar demônios, a curar enfermos. E esse é um detalhe muito importante que não pode deixar de ser percebido. Embora em Atos nós possamos perceber com muita clareza o protagonismo de nomes como o de Pedro, Paulo, Barnabé, dentre outros, a gente não pode deixar de perceber que o grande protagonista agindo por meio desses nomes é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo seria um outro excelente nome para o livro de Atos. Inclusive foi o Espírito quem inspirou e conduziu a escrita do autor de Atos, que foi Lucas. E nessa condução do Espírito nós vamos perceber detalhes que colocam a vida do protagonista de hoje em lugar de destaque. O texto que nós acabamos de ler em Atos 6, mais o capítulo 7 de Atos, nos apresentam e relatam os momentos finais do primeiro mártir chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir na história da Igreja de Cristo, e o destaque necessário foi, intencional. Logo na introdução de Estevão, nós vamos perceber que existe um holofote sobre a vida dele. Na lista de diáconos, de servos separados ali em Atos 6:5, ele foi o primeiro, ele é o primeiro a ser mencionado na lista, e isso diz algo, na cultura daquela época. Isso coloca Estevão em evidência, sem diminuir os outros na lista. E além dele ser mencionado primeiro,
ele é o único que recebe a menção de qualificação. Sobre ele, o texto diz que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E, de novo, não que os outros não fossem, mas ele é destacado. E ainda um outro sinal de destaque dado pelo Espírito a Estevão é o longo e detalhado registro do discurso de Estevão, que praticamente toma o capítulo 7 inteiro, de Atos. O mais longo registro de um discurso em um livro cheio de discursos, que é o livro de Atos. E sobre esse discurso, nós vamos ver no nosso próximo encontro. Mas tudo isso, então, evidenciando a importância que o Espírito Santo deu à pessoa de Estevão, nesse momento importante na história da igreja. E é por essa razão que nós vamos hoje olhar para Estevão. Nós vamos buscar entender o motivo desse destaque e buscar entender como o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Cristo Jesus, seja no serviço diário, seja lá fora, no trabalho, diante de grandes adversidades. Amém? E quando nós olhamos para Estevão, então, o que é que nós vemos? No encontro anterior, nós percebemos que o que fez com que Estevão fosse separado, consagrado para o serviço, foi uma necessidade. Uma necessidade. Juntamente com o crescimento da igreja, cresciam as demandas, cresciam as necessidades de cuidado. E diante dessa necessidade de cuidado, diante dessa necessidade de gerência, os 12 apóstolos apresentaram uma solução. Uma solução que não foi impositiva, de cima para baixo, mas uma solução que se submetia a uma pergunta. Faz sentido? É razoável? Um cenário de necessidade surgiu. Os apóstolos, então, apresentaram uma solução que fazia sentido, coerente, e a igreja, então, ela abraça essa proposta. E no que diz respeito às necessidades atendidas pela igreja, o que é que fez sentido? Quem ou que tipo de pessoa deveria estar envolvida com o ministério? Primeiro, fez sentido se certificar de que as pessoas separadas para o serviço fossem pessoas com bom testemunho, que fossem pessoas conhecidas, de boa reputação. E segundo, essas pessoas precisariam ser pessoas cheias do Espírito Santo. E no contexto de Atos, pessoas cheias do Espírito Santo eram aquelas que demonstravam externamente aquilo que havia sido gerado internamente. E terceiro, essas pessoas precisariam ser também cheias de sabedoria, precisariam ser pessoas que, além de terem conhecimento, elas tomassem decisões sábias, decisões que também faziam sentido. Só para confirmar isso, nós vamos ler outra vez Atos, capítulo 6, versículo 3, que vai estar nas telas, a solução apresentada pelos 12 apóstolos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de
boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Desse serviço. Não está dito, não está escrito de forma explícita, mas ainda existe um quarto, um quinto, um sexto fator necessário para atender a esse serviço. Seria necessário humildade, disponibilidade e fidelidade. E ainda um sétimo fator necessário: precisariam ser disciplinados ou não negligentes. Por quê? Porque as demandas eram diárias. A distribuição de alimento era diária, ou seja, chamados para um serviço repetitivo e contínuo, conforme Atos, capítulo 6, versículo 1. Estevão, o texto nos diz que ele tinha ainda mais qualificações, ele ainda era cheio de fé, como nós vimos, e Atos 6:8 diz também que ele era cheio da graça e cheio do poder de Deus, que ele realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. Cheio do Espírito e cheio do poder, ele vivia no meio do povo, ele amava o povo, era acessível ao povo. E quando nós lemos a Bíblia, não é em poucos momentos que nós vamos perceber falas que parecem ser redundantes, repetitivas. Nós vamos ver repetições de contextos e palavras que não parecem trazer algo assim de novo. Isso também é cultural da época. Essas redundâncias, na verdade, elas servem como um sinalizador de ênfase. E para dar um exemplo, para isso ficar um pouquinho mais claro, imaginem um texto dizendo: escolham maçãs bonitas, vermelhas. As maçãs devem ser frescas, saborosas, suculentas, boas para se comer. Escolham maçãs sem feridas, de boa aparência, sem vermes, agradáveis ao paladar. Agora, dentre tudo o que foi dito sobre as maçãs que deveriam ser escolhidas, no meio dessa redundância, será que existiria algo sendo enfatizado, algo essencial na escolha? Sim, as maçãs deveriam ser cheias de sabor. As outras qualidades, como bonitas, vermelhas, frescas e etc., seriam qualidades que garantiriam que essas maçãs seriam saborosas, cheias de sabor. E quando nós olhamos para a lista de qualificações das pessoas que serviriam às mesas, cheias de fé, cheias de sabedoria, de boa reputação, humildes, responsáveis, fiéis e não negligentes, todas essas outras qualificações sobre esses servos, especialmente sobre Estevão, enfatizam uma única e principal qualificação. As pessoas separadas para o serviço, separadas para o ministério, precisariam ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Todas as outras qualificações apontam para a principal qualificação de um servo ou de uma serva de Deus: ser cheio, ser cheia do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas cheias de fé.
Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas cheias da graça, são cheias do poder, são cheias de sabedoria, de alegria, de paz. E pessoas cheias do Espírito Santo são necessariamente pessoas cheias de amor. Porque, como nós dissemos vez após vez, Deus é amor e o Espírito Santo é Deus, e, portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é necessariamente uma pessoa cheia de amor. Cheias de amor por Deus e cheias de amor por aqueles a quem Deus ama. Essas pessoas, elas transparecem essa plenitude. Pessoas cheias do Espírito Santo têm boa reputação porque por onde elas passam, elas deixam um rastro das evidências externas de um interior que é cheio dele. O rosto de Estevão, no momento de grande crise, teve a aparência de um rosto de anjo. Pessoas cheias de Deus evidenciam esse relacionamento com Deus no rosto, externamente, por causa de uma paz interna, mesmo nos momentos de tempestades. E graças ao Senhor, domingo após domingo, nós aqui percebemos irmãos e irmãs que são cheias do Espírito Santo, dá para ver no semblante, enquanto eles e elas cuidam das coisas do Senhor. E na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente tem percebido uma recorrência de perguntas, de dúvidas, quanto às manifestações do Espírito Santo. São as perguntas que mais, elas são as mais recorrentes. Questionamentos sobre se uma pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo, se uma pessoa tem ou não o Espírito Santo, se é cheia ou não, se Deus continua enchendo ou não pessoas nos dias de hoje. São perguntas que chegam até nós, feitas especialmente por aqueles que estão chegando aqui na Livres. E a gente tem buscado sempre respondê-las. E hoje, o que significaria ser cheio ou cheia do Espírito Santo? É algo que depende exclusivamente da graça de Deus, depende de Deus querer e ponto, ou será que nós temos algum papel a desempenhar? Nós também somos chamados a colaborar. E para responder a essas perguntas, antes, seria bom nós entendermos algo sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro que se assemelha ao livro de Gênesis. Em que sentido? Primeiro, assim como o livro de Gênesis narra o início da criação, o início da humanidade e a sua relação com Deus, Atos também narra um início. O início da igreja, da expansão da igreja, com a chegada do Espírito Santo. E segundo, assim como no livro dos começos, que é Gênesis, nós vamos perceber algumas primeiras menções também no livro de Atos. Também nós vamos perceber primeiras menções. E tanto em Gênesis quanto em Atos, essas primeiras menções vão estabelecer a origem de fundamentos doutrinários. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, o texto começa dizendo, fazendo a primeira menção de que Deus criou todas as coisas, estabelecendo então o fundamento de que Deus é a origem de tudo, inclusive nós humanos.
O que significa que temos um propósito para existir e que nós não somos frutos do acaso. Homem e mulher os criou, estabelecendo os fundamentos dos gêneros, do casamento. Vemos a primeira menção da queda, a primeira menção da promessa messiânica, o primeiro homicídio, a primeira menção de aliança, o primeiro ato de adoração. Enfim, essas primeiras menções lançam os fundamentos para a nossa fé e prática. E o livro de Atos, que narra o nascimento da igreja, faz a primeira menção da vinda do Espírito Santo. Faz a menção da primeira pregação apostólica, menciona como viviam os primeiros cristãos, menciona a primeira prisão, menciona a escolha dos primeiros diáconos, dos servos, ministros. E hoje, como nós vimos, menciona o primeiro mártir. E se essas primeiras menções servem como uma plataforma onde fundamentos doutrinários podem ser erguidos, quando o assunto é o batismo no Espírito Santo ou o ser cheio do Espírito Santo, o livro de Atos tem uma ou duas coisas a dizer. Como foi dito há pouco, o Espírito Santo, ele é a figura central que fez a igreja nascer e avançar. Nas primeiras linhas, de Atos, no capítulo 1, versículos 1 e 2, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o livro de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Olhem só, coincidentemente ou não, no livro de Gênesis também, no primeiro capítulo, versículo 2, o Espírito Santo é logo apresentado como o agente, como um dos agentes da criação, presente ali no início de todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, assim como no início da criação o Espírito Santo foi presente e atuante, no início da igreja o Espírito Santo também foi. E inclusive foi por meio do Espírito que Jesus ministrava aos apóstolos. O chamado era e continua sendo obra do Espírito Santo. E no versículo 4 de Atos 1, 2 versículos depois, no Espírito Santo, Jesus deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa menção é importante porque nós passamos a entender a natureza do batismo no Espírito. Porque assim como o batismo nas águas inaugura um novo tempo na vida do crente, o batismo ou a imersão no Espírito Santo também inaugura um novo tempo na vida do crente. Versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nesse batismo, nessa imersão no Espírito Santo, um novo tempo na capacitação do Espírito é inaugurado. Assim como o homem Jesus havia sido capacitado
os seus discípulos também seriam, pelo mesmo Espírito. Nesse novo batismo, receberiam poder, receberiam capacitação para cumprir o grande chamado. Levar a mensagem da salvação de Cristo a todas as pessoas. E quando esse novo batismo aconteceu em Atos 2:4, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, começaram a proclamar, começaram a profetizar em línguas diferentes, que coincidiam com as línguas dos judeus estrangeiros que estavam passando por Jerusalém, porque afinal era a festa de Pentecostes, era tempo de festa. E como nós vimos num dos encontros passados, Atos 2:9 vai nos dar luz, né, a algo que desfaz essa nuvem de dúvidas, de perguntas. Atos 2, versículo 9, né, logo depois do enchimento do Espírito e o falar em novas línguas, o texto diz que entre os muitos estrangeiros ouvindo, também haviam judeus da Judeia. É um pequeno e enorme detalhe. Gente da Judeia também estava ali. De onde eram a maioria dos discípulos? Da Judeia. E qual era a língua materna daqueles que eram da região da Judeia? O aramaico. A língua dos discípulos, a língua do próprio Senhor Jesus, né? Isso quer dizer que todo mundo foi batizado no Espírito, todos foram cheios, mas nem todo mundo falou numa língua nova, numa língua diferente. Teve discípulo que era da Judeia, que pregou na língua materna, para quem era da Judeia. Foram cheios, mas não falaram em novas línguas. Por quê? Porque o centro do episódio não eram as línguas, mas a capacitação. E nesse caso, a capacitação foram as línguas, os idiomas estrangeiros. E para quê? Para fazer a mensagem das maravilhas de Deus compreensíveis. Atos 2, versículo 11. Receberão poder para serem minhas testemunhas, receberão poder para que a mensagem de vida e salvação em Cristo Jesus possa ser compreendida e acreditada. O que foi que aconteceu logo depois do batismo no Espírito Santo? Os 120 foram cheios e o povo olha para esse fenômeno e questionam, e Pedro, ele se levanta e faz o quê? Cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele pregou a primeira mensagem sobre a vida e salvação em Cristo Jesus, e no poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram a Cristo e foram batizadas nas águas. Em Atos capítulo 4, versículo 8, o texto ele vai reafirmar a conexão entre o enchimento do Espírito e a pregação. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, para se defender, ele lhes disse. Ele comunicou, ele pregou, cheio do Espírito Santo. E no versículo 31 do mesmo capítulo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E como nós vimos, Estevão, homem cheio do Espírito, capacitado pelo Espírito, ele realizava grandes maravilhas e sinais
e era um grande pregador, como nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 7. E a partir disso tudo, o que seria então o estar cheio do Espírito? Qual seria o propósito do enchimento do Espírito? Fica claro, nessas primeiras menções, o estar cheio do Espírito Santo não é ficar em um estado de êxtase, né, onde a pessoa fica fora de si. É muito longe disso. É longe. Estar cheio não é rodopiar, não é dar piruetas, não é arregalar o olho e fazer cara estranha. O enchimento, essa plenitude é uma capacitação. Quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, isso inaugurou o tempo da capacitação do Espírito na vida do crente, para que ele possa exercer bem uma tarefa, para que ele possa exercer bem a sua missão. De acordo com as primeiras menções, o enchimento era para capacitar o nosso testemunho acerca de Cristo Jesus, onde estivermos até os confins da terra. O enchimento nos dá ousadia. Para quê? Para pregar, nos dá poder, para expulsar demônios, para curar enfermos, realizar sinais e maravilhas. Para quê? Para dar testemunho à palavra de Deus. O enchimento nos dá sabedoria para falar, sabedoria para tomar decisões. Enfim, o enchimento é para o testemunho de Cristo, é para fazer de nós testemunhas eficazes de Cristo Jesus. Mas e agora? E agora que entendemos um pouco mais do que é e para o que é o enchimento, como se recebe? Se o Senhor diz em Efésios 5,18 que devemos ser cheios do Espírito, existe uma chamada, sejam cheios do Espírito Santo. Não é como fazemos? Não é algo que depende somente de Deus querer? Ou temos alguma participação, um envolvimento no enchimento? A gente precisa saber diferenciar dois momentos. São momentos distintos. Primeiro, quando cremos em Cristo Jesus, quando passamos a confiar em Cristo Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito, Ele nos marca, Ele nos sela, Ele passa a ser em nós. Uma vez em Cristo, vivendo em Cristo, o Espírito, Ele passa a fazer morada em nós e nos faz novas criaturas. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas é o penhor da nossa herança, diz a palavra. É a garantia da nossa salvação. Essa presença é garantia, é um presente de Deus permanente naqueles que confiam em Cristo Jesus. Agora, o ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. É algo a ser buscado, é algo a ser desejado, é algo a ser continuamente buscado. É para aqueles e para aquelas chamados e chamadas para servir. É a capacitação para o serviço. Então é para todos os crentes. E como é que nós buscamos? Como é que colaboramos nessa ação que começa em Deus?
repetidas vezes nós vamos perceber que era em meio à oração comunitária que o enchimento acontecia. Na primeira menção, na primeira vez que os 120 discípulos foram cheios, eles estavam juntos, eles estavam unidos em oração. Atos 1,14 vai dizer que todos perseveravam unânimes na oração, enquanto aguardavam pela promessa do Espírito Santo. Em Atos 4:29, diante das ameaças, da oposição dos poderosos, versículo 29, agora, Senhor, vejam a oração, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. De novo, oração, comunidade, enchimento e proclamação. Atos capítulo 8, versículo 14, quando os samaritanos, eles creram na pregação de Filipe, olha como aconteceu, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Receberam a capacitação para serem testemunhas de Cristo Jesus. Nem sempre a imposição de mãos é vista no texto, mas essa imposição de mãos, no contexto da interdependência, no contexto da dependência uns dos outros, né, essa imposição ela faz sentido. E ainda em Atos 5:32, nós vamos ler que Deus ele concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. A obediência é um papel nosso na relação com o Senhor. É aos que obedecem que o Espírito é concedido, é derramado. No capítulo 7 de Atos, nas duras palavras de Estevão, ele disse que os seus acusadores eram resistentes ao Espírito Santo. Ou seja, é necessário estar com a guarda baixada. É necessário se abrir, é necessário se render ao Espírito para receber do Espírito. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E em Atos 8, quando o mago Simão, ele desejou o poder do Espírito, Pedro disse que o coração dele não era reto diante de Deus. Ou seja, as suas motivações para o poder eram diferentes das motivações de Deus, e ele, obviamente, não recebeu a capacitação, o poder do Espírito. E percebemos então a importância da oração, especialmente, abundantemente, a codependência, a obediência, estarmos com a guarda baixa e termos as mesmas intenções de Deus.
na nossa interação, na nossa colaboração com aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Amém? Amém. E nós iniciamos hoje a mensagem percebendo como o Espírito Santo destacou o servo Estevão. Não apenas os apóstolos, mas todos aqueles dispostos a servir e a obedecer, teriam acesso à capacitação do Espírito. O poder para servir as mesas, o poder para curar enfermo, expulsar demônios e compartilhar a palavra, estava disponível a todos os que creem em Cristo Jesus. Mas o maior destaque do Espírito em relação a Estevão, eu deixei para o final. Como seria uma pessoa cheia do Espírito Santo? E no livro de Atos, onde alguns fundamentos estão sendo estabelecidos, Estevão, ele é apresentado como uma referência. Uma referência de alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse nos chamando para olhar de perto a obra que Ele tem para todos nós. Antes de ser escolhido para servir às mesas, Estevão já era cheio do Espírito, cheio de fé, cheio da palavra, cheio do poder. E como evidência de que ele era de fato cheio do Espírito de Deus, ele era humilde. Se havia algo necessário a ser feito para que a palavra de Deus se espalhasse, ele estava ali. Ele se fez disponível. Ele não se viu grande demais para um papel que outros menores do que ele poderiam fazer. Mas afinal, não havia sido o seu Senhor quem havia lavado o pé dos seus discípulos, os pés dos seus discípulos. Não havia sido o seu Senhor quem não se achou grande demais para pegar uma bacia, uma toalha e realizar o serviço dos menores dentre os menores. E é esse, na verdade, o grande destaque que o Espírito Santo dá a Estevão. Toda semelhança não é mera coincidência. Estevão, ele era cheio da graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas quem antes dele era cheio de graça e de poder, que realizava prodígios e grandes sinais no meio do povo? Estevão, antes de ser morto, ele foi julgado e foi alvo de falsas testemunhas, que o acusaram de dizer blasfêmias contra a lei, contra a lei de Moisés, contra Deus e contra o templo de Jerusalém. Mas quem antes dele também foi levado a um tribunal corrupto, com falsas testemunhas, que o condenou como blasfemo e como um terrorista que queria destruir o templo. Diante dos seus acusadores, Estevão estava em paz, cheio do Espírito Santo, seu rosto parecia de um anjo. Mas quem antes dele, diante dos seus acusadores religiosos, diante de Herodes e de Pilatos,
manteve a sua serenidade. No discurso em Atos 7, Estevão, ele não economizou palavras para repreender os líderes religiosos. E antes de Estevão, quem foi que chamou esses mesmos líderes de raça de víboras, de cegos guiando outros cegos? E o que foi que Estevão, na hora da sua morte, o que foi que ele disse? O que foi que ele pediu? Senhor, receba o meu espírito. E o que mais? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quem foi que disse antes de Estevão, na hora de sua morte na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Jesus, o Senhor Jesus. Toda semelhança não é mera coincidência, não foi coincidência, foi providência. Esse é o maior ponto a ser destacado de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, era parecido com o seu Senhor, era semelhante a Jesus. Essa é a razão do Espírito em nós, crescente em nós, o motivo, o propósito, o nosso alvo, a semelhança de Cristo Jesus. A pessoa pode fazer barulho estranho, pode falar alto, né? Pode levitar, né? Pode prever o futuro, mas a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a semelhança de Cristo Jesus. Manso, humilde, sábio, compassivo, amoroso, firme quando necessário, misericordioso, servo. E para nós finalizarmos, 2 pequenos, grandes detalhes. Detalhes que nós vamos perceber quando nós vamos para as línguas originais da Bíblia. Primeiro, a palavra mártir. No português e em outras línguas contemporâneas, hoje, mártir tem o sentido de ser alguém que morre por aquilo que crê, né? Eu acho que a maioria de nós aqui tem essa compreensão. E esse significado de hoje é uma evolução de um significado original. Porque originalmente mártir, que vem da palavra martis, né, do grego, significa simplesmente testemunha. Alguém que dá testemunho, que defende, que fala, que compartilha, que espalha. Atos capítulo 1, versículo 8, receberão poder ao descer sobre vocês e o Espírito Santo, né? Receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Jesus, ele prometeu que os seus discípulos receberiam capacitação do Espírito para serem mártires. Eu e você, nós somos chamados para ser mártires de Cristo Jesus, suas testemunhas. E o segundo pequeno grande detalhe está no nome do protagonista de hoje, de Estevão. Estevão veio do grego Stéfanos, que literalmente significa coroa ou grinalda. E coroa não no sentido daquela usada por reis,
mas como uma coroa de flores, ou melhor dizendo, uma coroa de folhas, que era concedida a 2 tipos de pessoa. Essas coroas ou grinaldas eram colocadas nas cabeças dos atletas, vencedores, né, que chegavam em primeiro lugar, simbolizando vitória, né, honra e reconhecimento pela dedicação e esforço. E as grinaldas também eram concedidas a cidadãos de honra, que tivessem prestado algum serviço notável ao povo, também como um sinal de reconhecimento, de gratidão, de honra. E o que é que esses 2 pequenos detalhes nos fazem perceber? Primeiro, Estevão não foi um pobre coitado, que infelizmente morreu de forma injusta. Não é longe disso. E a gente precisa aprender a celebrar, a festejar a realidade de Estevão. Por quê? Porque o que Estevão experimentou não foi derrota, não foi infortúnio. Ele foi cheio, ele foi batizado pelo Espírito Santo, justamente para isso, para ser testemunha, para ser um mártir de Cristo Jesus. A morte de Estevão não foi derrota, mas foi o ponto mais alto do seu testemunho acerca da glória do Jesus, que não permaneceu morto, mas ressuscitou. Ele não foi morto como um pobre coitado, mas foi coroado em honra, em reconhecimento, em louvor por tudo aquilo que ele havia feito no Senhor, pelo Senhor. Não é sem razão que o mártir Estevão, o vitorioso coroado, ele recebeu esse grande destaque pelo Espírito de Deus. E não foi sem razão, não foi sem motivo, que no momento do seu martírio, do seu testemunho, no momento mais alto, o que aconteceu? Ele teve uma visão. O coroado e reconhecido pelos seus serviços, ele viu o Filho do Homem, ele viu o seu Senhor. Versículo 55 de capítulo 7 de Atos, quando ele estava para ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos e viu a glória de Deus, ele viu a glória de Jesus. E versículo 56, outro pequeno, enorme detalhe, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, diferente da imagem comum de Deus e de seu Filho, assentados no trono da glória, o mártir coroado, a testemunha que cumpriu o seu papel e venceu. Ele foi recebido por Jesus, pelo Senhor em pé, mais um sinal de honra e de reconhecimento ao seu testemunho fiel. Vamos orar. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Onde estão? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui?
Eis-me aqui. Onde estão aqueles que compreenderam? Onde estão aqueles que mesmo compreendendo dizem: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, usa-me. Onde estão os que dizem sim? Onde estão os que dizem sim ao chamado para serem testemunhas, ao chamado para serem mártires de Cristo Jesus? Pessoas que através das suas vidas vão dizer: custe o que custar, custe o que custar, custe o que custar, viverei para a glória do meu Senhor, custe o que custar, serei testemunha da glória do meu Senhor. Porque não vivemos para a glória deste mundo, não somos chamados para esse mundo, mas somos chamados para pertencer a Ele, chamados para crescer na semelhança de seu Filho. Onde estão aqueles que compreenderam? Onde estão aqueles que percebem que precisam ser cheios, precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus? Onde estão aqueles que confiam na promessa, que confiam na palavra? É promessa de Deus, é promessa de Cristo Jesus. Palavras do Senhor: peçam e lhes será dado. O que pede recebe, o que busca encontra. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Onde estão os que creem? Onde estão os que precisam do poder, da graça, da capacitação, do enchimento do Espírito, para serem melhores maridos, para serem melhores esposas, para serem melhores pais, para serem melhores filhos, serem melhores pessoas, melhores testemunhas de Cristo Jesus. Onde estão os que compreenderam? Onde estão aqueles que em uma só voz, em unanimidade, clamarão, Senhor, Espírito de Deus, encha-nos. Se cremos na Tua palavra, precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos, sem Ti não venceremos o pecado, sem Ti não venceremos as tentações, sem Ti não seremos livres dos vícios, sem Ti não seremos livres das correntes, sem Ti as trevas, Senhor, as trevas continuarão presentes. Tu és luz, eres luz, Tu és luz, luz do mundo. Precisamos de Ti, precisamos da Tua igreja, Senhor, esta igreja, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, o mundo ao nosso redor, o mundo ao nosso redor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Algo
estavam em unidade, enquanto oravam, enquanto clamavam pela promessa. Encha-nos, encha-nos, Senhor, faz-nos plenos, plenos, nos rendemos, não resistiremos, baixamos a nossa guarda e dizemos sim, sim para a missão, sim para o serviço, sim para o testemunho. Eis-nos aqui, enche-nos, encha-nos, encha-nos, Senhor. Precisamos, 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 precisamos de Ti. Enquanto percebemos trevas, enquanto percebermos correntes, enquanto percebemos falta de fé, falta de esperança, falta de domínio próprio, falta de sabedoria, precisamos, 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 é de Ti que precisamos, é de Ti que precisamos, Senhor, é de Ti, é de homens cheios e de mulheres cheias do Teu Santo Espírito que o mundo precisa, Senhor. Cheios de Ti, vez após vez, vez após vez, vez após vez, assim como clamamos todos os dias: o pão nosso dá-nos hoje. A Tua porção para hoje, a Tua porção para a semana diante de nós, Senhor. Para os desafios, para as tomadas de decisão, para o testemunho eficaz. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo